Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso conteúdo didático? Olha, hoje nós vamos falar sobre triângulos, tá? Estamos ainda no capítulo 5. Como eu falei para vocês anteriormente, é um capítulo bem extenso, tá? Então vamos lá. Vamos dar início ao nosso estudo. E aí eu começo a perguntar para vocês o seguinte. Eu trouxe algumas informações, né, ilustrativa, e eu quero saber qual é a importância do triângulo. Não porque as outras figuras geométricas não sejam importantes, né? Mas por que o triângulo é tão importante na arte, na construção civil, principalmente na construção civil, né? Se a gente observar em nosso entorno, a gente vai ver que o triângulo ele é fundamental. E aí, gente, o que vocês acham? Eu tenho aqui, ó, o triângulo na versão de pintura, vamos dizer assim, né? Representando a nossa arte. Nós temos aqui um museu, né? Lá em Paris. Nós temos aqui uma pirâmide. Nós temos aqui uma jangada, né? Aqui, ó, formato de um triângulo. Nós temos aqui a fachada de de uma residência, acredito que eu, né? O que eles têm em comum, galera? O que vocês acham? Já se perguntaram sobre isso? Bem, no livro de vocês tem uma atividade bem bacana, tá? Que ele explica justamente na prática, né? Tem lá um experimento que fala por que o triângulo é tão rígido em relação às outras figuras. Então já fica aí uma dica para vocês, quem quiser dá uma olhadinha lá no livro, faz aquele experimento, depois me conta, tá? Qual foi a experiência? Bem, a maior característica do triângulo, né, que se difere às outras figuras geométricas, é a rigidez dele, tá? Então, o triângulo, ele tem a rigidez geométrica, uma propriedade que só os triângulos têm, gente, porque não se deformam, tá? A posição é sempre a mesma, por mais que você tente amassar, ele não consegue. Diferente se você pegar um triângulo não, perdão, um quadrilátero, né? Jogar para um lado, ele vai junto com você, se jogar para o outro, vai também. Por exemplo, de um quadrilátero, né? De um quadrado, você consegue fazer aí algumas se jogar um pouquinho uma inclinação, já vira uma certa pipa, vamos dizer assim, um losango, né? Já o triângulo, isso não acontece, né? Ele é bem rígido, e isso aí se destaca aí, né, entre as figuras geométricas, tá? Então, por exemplo, se você, o pai de você já fazer lá vamos fazer casa de telhado, por exemplo, geralmente tem um formato de um triângulo, né? Se você olhar do alto, bem longe, dá para ver que é um formato de triângulo. E dentro da construção, né? Olhando dentro, a construção do lado de dentro, você vê alguns pontos lá das madeiras que se formam um triângulo, tá? Num portão, por exemplo, quando o portão é muito grande, né? Se põe algo para atravessar para dar sustentação àquele portão, né? Então, são exemplos do nosso dia a dia que demonstra que a importância do triângulo, tá? Mas vamos lá, gente, vamos falar a parte técnica, né? Também. Então, eu trouxe aqui os elementos do triângulo. Então, eu tenho aqui, ó, a representação dele geometricamente dizendo, é um desenho de um triângulo pequenininho, ó, ABC. Então, esse triângulo aqui se chama ABC, ok? Aonde? Eu tenho o meu ângulo A, B, C. São ângulos internos, né? A gente já viu. O lado oposto do ângulo A, qual é o segmento? É o lado... Ah, muito bem. É o lado BC, ó. É esse lado aqui, o lado oposto. O lado oposto do ângulo B vai ser essa reta aqui, ó. Esse segmento, né? Que vai de AC. E daqui? Esse ângulo C, o segmento oposto dele é o AB ou BA, tá? Além disso, nós temos os vértices, né? A, B, C. Nós temos os segmentos de retas que representam os lados desse triângulo. Então, nós temos AB ou BA, tanto faz, BC e CA. Nós temos os ângulos internos, olha. Ângulo C, o ângulo A e o ângulo B. Se a gente tem interno, a gente tem os externos. Muito bem, olha aqui, ó. Ângulo C, o ângulo A e o ângulo B. Né? Se a gente prolongar as retas, né? As semi-retas,
perdão, os segmentos de retas, a gente consegue ter a visualização desses ângulos externos, tá bom? Dentro dos triângulos, nós temos algumas classificações. Nós temos duas classificações grandes, um relacionado ao lado e outro relacionado aos ângulos. Dentro dos lados, nós temos equilátero, isósceles e escaleno. Em relação aos ângulos, nós temos retângulo, obtusângulo e acutângulo. Então, vamos ver como que é o equilátero? Olha só, um equilátero, em relação aos lados, os três lados têm a mesma medida de comprimento, tá? Então, se aqui for 5 centímetros, aqui vai ser 5 centímetros e aqui também. O isósceles, eu vou ter dois lados com a mesma medida de comprimento. Então, esse lado aqui, ele é igual a esse, tá? E o escaleno, olha, os três lados de medida de comprimento são diferentes. Então, aqui vai ter um valor, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro. Agora, em relação aos ângulos, tá? Nós temos o retângulo, então, um ângulo, obrigatoriamente, vai ser um ângulo reto. E os outros dois ângulos vai ser o quê? Ângulos agudos, tá bom? O obtusângulo, um ângulo obtusângulo e dois agudos. E aqui, acutângulo, três ângulos agudos, ok? A somatória aqui interna dele, a gente vai ver futuramente, mas 60 e 80, tá? Sempre, tá bom? Em relação aos lados e os ângulos de um triângulo, vamos ver? Olha só, eu tenho meu triângulo aqui ABC, tá? Eu tenho o ângulo de 90 graus. O lado oposto dele é o segmento AB, ok? AB. Quem é menor? Ao segmento não, ao ângulo 90, perdão, 60 graus, tá aqui. Quem é o lado oposto dele? É esse carinha aqui, ó, esse lado aqui, CB. E o 30 graus, que é esse outro lado, esse outro ângulo, né? A medida aqui vai ser CA. Então, o 90 ele vai ser maior que 60, que vai ser maior que 30. A mesma coisa em relação aos lados aqui, ó. O AB ele vai ser maior que o BC, que vai ser maior que o CA. Tá bom? Vamos ver um outro exemplo? Eu tenho aqui o triângulo PQR, aonde aí a gente vai fazer o contrário. A gente não vai ver pelo ângulo, a gente vai ver pelo segmento, ok? Então, o segmento PQ tá aqui, ó. Esse segmento aqui, o lado oposto dele é quem? É 80. Esse segmento ele é maior que quem? O PR. PR tá aqui, ó. Que é um lado oposto em relação ao ângulo? Aqui, ó, 56. E esse lado ele vai ser maior que quem? QR. QR, esse lado aqui. E o ângulo correspondente, o lado oposto, né, no caso, é 44, tá? Então, em todo triângulo, o ângulo maior, medida de abertura, opõe-se o lado maior de medida de comprimento, tá? Então, é o que a gente viu aqui. Por exemplo, o PQ, olha, é o lado maior. Ele está relacionado com quem? Com o ângulo maior. É isso que ele está dizendo. E vice-versa, tá bom? Da mesma maneira, o ângulo menor de medida de abertura opõe-se ao lado menor de medida de comprimento. Olha só, gente. Esse lado aqui não é o menorzinho? Esse ângulo não é o menor? Ele vai estar correspondendo ao lado menor. Assim como o lado menor vai corresponder com o ângulo menor, tá? Essa é a relação entre eles, ok? Agora, será que qualquer medida que eu traçar, três valores, né? Três segmentos de reta, eu consigo fazer um triângulo? Não. Existe uma regra para isso, tá? Uma condição de existência de um triângulo, que nos fala o seguinte: em todo triângulo, a medida de comprimento de um lado é sempre menor do que a soma das medidas de comprimento dos outros dois lados. Vamos ver? Olha só. O lado A, esse lado aqui, ele só vai existir se ele tem que ser menor que a soma desses dois aqui, ó. O B,
ele só vai existir, no caso, só vai poder fazer o triângulo, ele tem que ser menor que a somatória desses dois lados aqui. A mesma coisa com C, gente, tá? Exemplo, olha só, vamos testar. 10, ele tem que ser menor que o quê? A somatória dos outros dois ângulos, né? Então, realmente, ele é menor. Só aqui é 14, ele é 10, né? Ó, esse lado aqui, 14. Ele tem que ser menor que a somatória dos outros dois lados, ok? E esse aqui tem que ser menor que a somatória desses outros dois lados. Ok, galera? Tranquila a matéria? Eu acredito que sim. Mas se caso tiver alguma dúvida, coloca lá no nosso canal, né? No nosso canal direto de comunicação. E a gente vai se comunicando, tirando as dúvidas, tá? E eu trouxe alguns exercícios para vocês fazerem. Nem tudo são flores, tá? Então vamos lá, olha só. Página 176 do nosso livro didático, aquele livro grosso, tá? Exercício 57, 58, 61, 63 e na página 179, exercício 67 e 68. Façam exercícios, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar o gabarito para vocês compararem aí os resultados. Qualquer dúvida, a gente depois conversa, tá? Então, ó, um beijo para vocês. Fiquem em casa, tá? E bons estudos para vocês. Tchau, gente!